Que legal ter você aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas relacionadas à Bíblia Sagrada. E a perguntinha de hoje é o seguinte: o que é Urim e Tumim? Pois é a mesma coisa que jogar tarô, búzios, cartas, essas coisas. Isso é nome de anjo. O que é isso, né? Se você quer saber a resposta, fique comigo até o final. Vamos ler aí o que diz o livro do Êxodo, no capítulo 28, verso de número 30. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então, a partir aqui da descrição bíblica, o que nós podemos entender que seja Urim e Tumim? Na verdade, a definição de Urim e Tumim é muito misteriosa, né? Pois a Bíblia ela não descreve o que é especificamente, sabe? E nem como isso funcionava. Apenas afirma a finalidade do Urim e do Tumim, que era um instrumento que possibilitava ao sumo sacerdote discernir a vontade de Deus a respeito de um determinado assunto, né? Na tomada de decisões em Israel, sabe? Então, possivelmente, Urim e Tumim eram duas pedras preciosas, né? Colocadas no peitoral, aqui como a gente leu, da roupa do sacerdote, junto às outras pedras, né? Que representavam as 12 tribos de Israel. É a explicação mais plausível. Basicamente, essas pedras ou esses instrumentos, eles eram lançados e conforme eles caíam, o sumo sacerdote entendia se a resposta de Deus era um sim ou era um não, né? De acordo com a pergunta que foi feita ali para Deus. E então, através disso, era apontado o conselho de Deus, né? No juízo de uma causa, entende? Agora, o que aconteceu com o uso do Urim e do Tumim ao longo do tempo? Veja bem, o uso do Urim e do Tumim ele ficou restrito apenas a certos períodos, né? No tempo do Antigo Testamento, sabe? Talvez aí até os tempos do cativeiro babilônico, né? Isso porque o livro de Esdras, ele indica que no pós-exílio não havia um sacerdote com Urim e Tumim, né? E além disso, veja bem, o Novo Testamento, ele também não faz qualquer referência ao uso de Urim e Tumim. Ele sinaliza algumas passagens, fala sobre sorte, mas isso é outra coisa, vamos ver aqui. Algumas pessoas, inclusive, estranham o fato de o Urim e o Tumim ser um meio de conhecer a vontade de Deus, por meio de lançar sortes, né? Porque alguns versículos falam disso, né? Em lançar sortes, né? Porém, veja bem, nos textos bíblicos que aparecem aí, essa expressão de lançar sortes, não aparece num sentido místico, né? Como, por exemplo, jogar tarô, jogar búzios ou ler cartas. Não tem nada a ver com isso, até porque tais práticas eram e são proibidas por Deus na Bíblia, né? Lançar sortes na questão do Urim e do Tumim também não tem a ver aí, como acontecia, por exemplo, né, com algumas culturas de religiões pagãs de outras nações do Antigo Testamento. Não. Em Israel, o uso do Urim e do Tumim também não era apenas um lançar sortes condicionado ao acaso, né? Mas era um lançar sortes através do qual, de fato, Deus ele revelava sua vontade ao povo. Então, o resultado apontado pelo Urim e o Tumim não era simplesmente o fruto do acaso, mas era a expressão da vontade de Deus, a vontade divina, visto que esse foi, digamos assim, foi o próprio Deus quem determinou o uso do Urim e do Tumim em Israel. Então a utilização do Urim e do Tumim era fruto de uma pergunta feita diretamente ao próprio Deus, diferente de uma consulta com orixás, por exemplo. E as perguntas eram feitas voltadas para a nação de Israel, coletivo, né? Se eles deveriam ir a uma guerra, se o Senhor ia dar vitória para eles, né? Esse tipo de coisa. E não sobre perguntas
pessoais, né, pontuais, de pessoas que querem saber sobre o seu futuro, como é feito aí nas práticas de tarô, né, de búzios e cartas. E outra coisa, Deus ele não respondia sempre que o sumo sacerdote perguntava não, meu irmão. Né? Não é sempre que ele usava o Urim e Tumim que Deus falava. Por quê? Porque Deus não pode ser manipulado e ele age quando ele quer. O livro de Atos dos Apóstolos também menciona a prática de lançar sortes. Né? Então se diz, o Urim e o Tumim não. Né? Não é conforme o Urim e o Tumim. Como eu disse anteriormente, o Urim e o Tumim ele não era simplesmente fruto do acaso, né? Mas a expressão da vontade divina. E no Novo Testamento, a prática de lançar sortes tinha mais a ver com uma espécie de cara ou coroa, né? Uma espécie de um método para poder definir uma escolha. Por exemplo, aqui no livro de Atos, no capítulo 1, né, você verá que os discípulos lançaram sortes para saber quem seria o substituto do apóstolo Judas, quem substituiria Judas. E nesse texto não se faz qualquer menção ao Urim e ao Tumim, né, que era apenas usado pelos sacerdotes. Os discípulos lançaram sortes para saber quem seria o nome que entraria no lugar de Judas como apóstolo. E eles tinham dois nomes, você pode ver lá, José e Matias. E qualquer um dos escolhidos, né, eles poderiam perfeitamente ser, qualquer um dos dois poderia perfeitamente ser o substituto do apóstolo Judas. Por quê? Porque o escolhido seria entre aqueles que acompanhavam Jesus, que tinham um profundo conhecimento acerca de seus ensinamentos e que pudessem, junto com o grupo de discípulos de Jesus, se tornarem testemunhas da sua ressurreição. É o que diz o texto bíblico. Então, os dois, claramente eles se enquadravam nesse perfil. Eles passaram por um filtro, uma espécie de um filtro, para poder chegar até aquela posição ali de serem eleitos, sabe? De terem condições, da possibilidade de serem eleitos para ocupar esse ofício. Então tinham critérios. O método final para escolher entre aqueles que se enquadravam nos critérios é que era mais subjetivo, era através da sorte. E quando eles lançaram sorte para saber quem seria então esse substituto entre esses dois nomes, o nome caiu sobre Matias. Matias foi selecionado e através do voto comum ele foi contado com os 11 apóstolos. Isso não é o Urim e o Tumim do Antigo Testamento. Trata-se de uma prática arcaica, muito antiga, sabe? Usada pelos judeus na escolha de suas lideranças, como a gente vê na Bíblia Sagrada. Ou seja, seria uma espécie de um cara ou coroa, entende? Outra coisa, em Lucas 1:9, falando da escalada de serviços no Templo de Jerusalém, se diz que foram lançadas sortes para saber qual sacerdote que ia entrar no santuário para oferecer sacrifícios, incenso, né? E como isso era feito? Eram colocados os nomes dos sacerdotes em tabuinhas dentro de um vaso de argila. Aí se agitava aquele vaso ali e se retirava um nome, se selecionava. Né? Olha aí a questão da sorte, do acaso. E esse sacerdote ele era escolhido para aquele turno no serviço sacerdotal do templo. É dessa forma que era feito. Então esse lançar sorte no Novo Testamento não tem a ver com a prática do Urim e o Tumim do Antigo Testamento. Né? E também não envolve nada místico, sabe? Mas apenas um sistema arcaico de escolha através da sorte. Sorte aqui no sentido de acaso, que logo daria lugar na comunidade primitiva, até inclusive a um outro processo menos mecânico. Agora, e hoje, gente boa? O Urim e o Tumim, ele seria aceitável? Veja bem, hoje, a nossa regra de fé é que nós conhecemos a vontade de Deus pela palavra. Entende? Hoje nós não precisamos mais do Urim ou do Tumim, nós temos isso aqui. E uma vez que o Espírito Santo foi derramado, e também a gente tem a Escritura, né, de forma completa, como os discípulos não tinham, não há mais hoje nenhuma autorização da parte de Deus para que os cristãos possam buscar entender a vontade divina pelo lançar sortes, através de qualquer objeto, mesmo que seja pelo misterioso Urim e Tumim. Então, isso significa que o uso do Urim e do Tumim era algo temporário, limitado.
era apenas a sombra de uma realidade muito superior. Hoje todo cristão pode discernir a vontade de Deus pela ação do Espírito Santo que lhe guia em toda a verdade, conforme diz o Evangelho de João. Então o Espírito Santo que habita no crente ilumina o seu entendimento para que ele possa compreender a perfeita, completa e suficiente revelação divina aqui, ó, na Escritura. Ok? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, meu lindão, curta aí, nos ajude, dê o seu gostei e se inscreva no nosso canal para que você seja notificado a cada novo vídeo que for lançado aqui. Esse é o primeiro a ver toda semana, tá bom, gente boa? Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um abraço.